existe a possibilidade de um réu, de um investigado, ficar incomunicável? Vamos lá, vamos estudar o artigo 21, 22 e 23 do CPP e esclarecer essas dúvidas. Abra o seu CPP e acompanhe a leitura. Artigo 21 do CPP. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitado em qualquer hipótese o disposto no artigo 89, inciso 3, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Olha, isso é um absurdo. Para entender como isso já existiu e ainda está aqui, eu não sei como ainda não fizeram uma dicotomia nesse artigo dentro do CPP, você precisa relembrar a história do Código de Processo Penal. O nosso Código de Processo Penal, ele é de 1941. Era o meio da ditadura Vargas, o Estado Novo. Vargas tinha criado a CLT e ele concedeu ao povo brasileiro muitos direitos trabalhistas. Direitos que trariam manifestações para as ruas, muitas questões políticas e traria o povo num conflito direto com as elites brasileiras. Então Vargas, numa ditadura, um ditador, né, claro, cometendo até um pleonasmo aqui, Vargas se inspira no modelo de gestão italiano que era fascista, um fascinazismo, o governo de Mussolini. E Vargas contrata o ministro da Justiça italiano, o Rocco, para que Rocco seja o autor da redação do CPP. E aí, dentro dessa redação antiga, já foi muito alterada por nós, você ainda encontra dispositivos que são hoje flagrantemente inconstitucionais, que eles colidem frontalmente e violentamente com o texto constitucional. Esse artigo ele não tem mais aplicação nenhuma no dia a dia da advocacia criminal, no dia a dia do sistema de justiça criminal. Por quê? Porque na Constituição Federal você tem normas explícitas de que é proibida a incomunicabilidade do réu, até mesmo se nós vivermos um estado de defesa. O estado de defesa é aquele estado decretado no período de guerra. Essa previsão explícita, expressa, está no artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. E mais, no artigo 5º, que tem lá as cláusulas, né, os direitos fundamentais do cidadão brasileiro, o artigo 5º, no inciso 62, ele diz que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Inclusive é desse artigo que sai a criação da audiência de custódia. E no inciso 63 diz que o preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Então essa regra, ela quando filtrada pela Constituição Federal, ela cai por terra, ela morre. Já deveria ter sido de muito tempo extirpada do CPP. Então esse artigo 21, o que você precisa saber é que ele é inaplicável, que você nunca vai trabalhar com ele dentro da sua vida como jurista que trabalha no sistema de justiça criminal brasileiro. Vamos em frente. Artigo 22, acompanha a leitura. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade policial com exercício em uma delas, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições,
e bem assim providenciará até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Isso é uma regra de escape para que o delegado de polícia de uma cidade ou de uma especialidade dentro daquela cidade, por exemplo, um delegado de polícia especializado em crimes de homicídios na cidade de Vitória, e uma determinada prova dentro da investigação o leva à cidade da Serra. Essa regra existe para que ele possa fazer essa investigação de forma direta por dentro da sua equipe, do seu procedimento, sem que ele tenha que pedir ajuda, sem que ele tenha que enviar um documento, uma carta precatória ao delegado de polícia especializado em crimes de homicídio na cidade da Serra. Ele, claro, a regra diz que depois ele tem que oficializar isso, ele tem que se submeter, sim, tem que comunicar ao delegado. Mas como existe uma urgência, uma momentaneidade, que se ele não agir de imediato, ele pode perder aquela prova, ele pode agir conforme essa regra do artigo 22, ele pode agir diretamente e depois ele comunica a sua ação. E para encerrar, o artigo 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição cogênere, mencionando o juízo que tiverem sido distribuídos, e os dados relativos à infração penal e a pessoa indiciado, e a pessoa do indiciado. Então aqui há até uma contrariedade à regra que nós estudamos no artigo 20, que diz que o atestado de bons antecedentes não pode constar nele ou a instauração de inquéritos policiais. Porque conforme essa regra aqui, quando a autoridade policial fecha a investigação e remete ao juiz, ela tem que oficiar ao Instituto de Identificação e Estatística, ou uma repartição idêntica a essa, que leve outro nome ali no seu estado, na sua cidade, para que esse instituto junte aos autos todas as informações que existirem sobre aquela pessoa investigada. Percebo que há uma contrariedade. Agora, essa contrariedade, essa regra, também não causa prejuízo ao réu e não vai causar nenhum tipo de nulidade àquele processo, àquela instrução criminal. Encerramos aqui os estudos sobre o inquérito policial. Espero ter contribuído com o teu desenvolvimento pessoal. Qualquer dúvida, você pode deixar seu comentário, fazer sua pergunta aqui embaixo. Nós queremos a sua participação. Um grande abraço para você. Deus te abençoe sempre.